nós temos a honra de convidar 3 grandes nomes do direito e da atividade registral para apresentar o seguinte tema: terras públicas e o registro de imóveis. E, para tanto, a coordenação desse evento tem a grata satisfação de convidar para compor este painel a doutora Moema Locatelli Beluso, presidente da Anoreg Pará, diretora da ONR para a Amazônia Legal e diretora da Anoreg Brasil. O doutor Isaías Gomes Ferro Júnior, diretor de Assuntos Agrários do IRIB, oficial de registros em Pirapozinho, São Paulo. E o doutor André Bueno da Silveira, procurador da República, Ministério Público Federal e professor universitário. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, Largo de São Francisco, e mestre em Direito, LLM, pela Universidade de Toronto, no Canadá. Tá bonito isso, né? Nossa! Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz em estar aqui. Queria agradecer muito o convite. Queria parabenizar a organização do evento, nas pessoas, dos meus amigos, doutor Baltazar, doutora Ana, em nome de quem eu parabenizo todos que contribuíram para esse evento. Terras públicas e o registro de imóveis, né? Para a gente começar esse tema, eu queria falar com vocês do básico, que eu não vou tomar muito tempo, mas eu acho que é muito importante para a gente entender o cenário fundiário que a gente tem no país. E para isso a gente precisa pensar quando é que começou a utilização desse conceito de terras devolutas, terras públicas. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na origem do Brasil. E quando a gente fala na origem do Brasil, a gente pensa em Portugal. Então, no período colonial, não tinha ainda a utilização desse termo terras devolutas, né? O que nós tínhamos no período colonial era o domínio eminente da coroa portuguesa. Então, todas as terras descobertas, conquistadas, elas eram da coroa portuguesa. A base normativa disso está ali nas ordenações filipinas, manuelinas e etc. E qual era a origem dessas terras, né, públicas aí, que não se utilizava esse termo ainda? Elas tinham 2 destinações nessa época. Ou elas permaneciam com a coroa, né, o poder ali do rei de Portugal, ou você concedia essas terras a particulares, os donatários, por meio das sesmarias. E aí nós tínhamos, antes de eu pensar em sesmaria, eu tenho que lembrar das capitanias hereditárias, que foram grandes fronteiras de área, que a costa brasileira foi dividida, e a coroa deu essas capitanias para alguns donatários, que por sua vez podiam, dentro dessas capitanias, que eram enormes áreas, doar as sesmarias para outros donatários. Mas essa concessão, ela não era uma propriedade plena, em verdade, porque o domínio, ele ainda continuava com a coroa, porque era condicionada. O donatário tinha que fazer algumas coisas, tinha algumas condições a cumprir para ele ter acesso àquela terra. E caso ele não cumprisse, isso podia voltar para a coroa portuguesa. Então não era uma propriedade plena, que a gente pode falar, era muito mais próximo de uma posse qualificada. Quando a gente pensa aí nas constituições, quando é que a gente vai ter a primeira vez a gente trazendo as terras devolutas aí? Antes disso, em 1822, foi suspensa a questão das sesmarias. Então, você não podia mais fazer essas concessões para esses donatários. E entre 1822 e 1850, que foi o ano da Lei de Terras, nós tivemos um limbo aí, sem um período, sem uma legislação, sem uma normativa
que dispusesse como que essas terras públicas poderiam sair do público para o particular. Por quê? Porque foi suspensa as sesmarias, que era uma forma rudimentar, mas era uma forma que existia de você povoar o território brasileiro, de você proteger das invasões estrangeiras, e foi suspenso em 1822. Então, nós ficamos de 1822 até 1850 sem um normativo sobre isso. Mas as apropriações, por óbvio, elas não deixaram de existir. As pessoas não pararam de ocupar áreas, só que não tinha mais controle nenhum. E eu costumo dizer que antes o controle, que era muito falho, ele era pelo menos pior do que controle nenhum. Em 1822 até 1850, o Brasil ele foi tomado por apropriações ilegítimas e totalmente sem controle nenhum, e isso resultou muito no que a gente tem hoje. Essa formação histórica ela é importante para a gente entender o que a gente tem hoje. Aí veio a Constituição de 1824, que não falou nada de terras devolutas. Em 1891 foi a primeira Constituição que trouxe o termo terras devolutas. E lá eles disseram que as áreas que não tivessem destinação pública específica, que não tivessem sido concedidas e que não estivessem ocupadas, elas são terras devolutas da União, quando for área de fronteira e estratégica para a defesa, e as que estão nos domínios do Estado, nos limites do Estado, seriam terras devolutas do Estado. As próximas constituições manteve essa repartição. Com o regime militar, nós tivemos uma emenda que manteve isso, consolidou isso, mas trouxe uma questão que é muito importante e que mostra muito do que nós temos hoje no território do Brasil. Essa emenda do regime militar, ela disse o seguinte, que as áreas estratégicas que eram consideradas da União, elas seriam ampliadas 100 quilômetros a cada lado de todas as rodovias estratégicas. Para vocês terem uma ideia, isso representou mais de 50% do território do Pará, que saiu do Estado e foi para o domínio da União. E isso é uma coisa que se repetiu em muitos lugares do Brasil. Porque antes, a terra devoluta da União eram as terras de defesa, de faixa de fronteira, e com essa emenda isso foi ampliado e muito. Já na Constituição Federal, a gente tem aí uma normativa que é a atual, né, que vem trazendo aí os bens da União, os bens do Estado, que são as terras devolutas que estão nos limites do Estado, e no Código Civil nós temos a classificação dos bens públicos, que todo mundo sabe, bem de uso comum, bem de uso especial e os bens dominicais. Os bens dominicais, as terras devolutas se encaixam em bens dominicais, que são aqueles bens públicos que não estão destinados e que podem ser alienados desde que respeitadas as normativas existentes. Bom, eu quis trazer isso basicamente, eu já vou passar a palavra para ele, porque eu costumo dizer que quando a gente fala de terra pública, de terra privada, como é que nós, registradores de imóveis, temos certeza do que é público e do que é privado? Hoje nós temos um problema grande da falta de diversas glebas não estarem registradas no registro de imóveis. Então, a gente não tem um cadastro unificado. Eu estava ainda agora conversando lá fora com o Ivan, foi criado mais um cadastro unificado. Então, a gente já está cheio de cadastro unificado, que, na verdade, não se conversa. E, enquanto a gente não tiver esta integração, sobretudo pós-provimento 195, a nossa questão fundiária, a nossa grande questão fundiária, ela não vai mudar. E mais um ponto. Eu ouço muito, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu ouço muito alguns comentários sobre sobreposição de área, sobre sobreposição de registros, e nós temos sobreposição de registros, sim. Mas nós temos sobreposição de registro porque nós temos, antes de tudo, sobreposição de emissão de títulos de origem pelos órgãos fundiários e pelas prefeituras. Por isso que a integração cadastral ela é urgente
para a gente mudar o cenário da regularização fundiária no país. Enquanto cada um desses agentes, registro de imóveis, os órgãos executivos, as prefeituras locais, SPU, INCRA, não se integrarem definitivamente, nós podemos ter o melhor dos mundos em termos de tecnologia, em cada um deles separadamente, mas não vai funcionar. E a outra questão, por último, que eu acho que é extremamente importante a gente começar a pensar, institucionalmente inclusive, é que, assim como os registradores de imóveis, o registro de imóveis é altamente cobrado em relação à modernização, em relação à digitalização e digitação do seu acervo, é necessário que o acervo e os mapas e os títulos já emitidos sejam disponibilizados e tenham transparência para consulta. Porque, senão, a gente não consegue fazer uma série de coisas que a gente precisa fazer no registro de imóveis. E eu vou dar só um exemplo. É comum a gente receber títulos antigos para registro, pelo menos na Amazônia Legal, isso é comum. Por quê? Até hoje, nos dias de hoje, a gente tem pessoas que fazem escritura pública e que acham que já tem a propriedade, não leva registro. Então, imaginemos isso décadas atrás, quando a pessoa pegava um título de propriedade do governo e colocava na sua gaveta e lá ficava, e ela vai querer, talvez, levar aquilo a registro um dia, porque precisou. Então, a gente recebe muitos títulos antigos para registro, eles não têm QR Code, eles não têm nada. A gente precisa ter uma forma de conferência disso, e para isso, a gente precisa que esses dados dos órgãos fundiários também tenham a mesma transparência que nos exigem, para que nós possamos cruzar esses dados e resolver as questões de sobreposições que vão existir. E mais do que isso, a gente precisa muito que as áreas públicas também ingressem no registro imobiliário. Eu vou passar a palavra agora para o doutor André, para ouvir as considerações dele. Olá, boa tarde. Eu pedi autorização para a doutora Moema, para eu poder falar em pé. Eu não gosto de falar sentado. Bom, muito obrigado, então, pela oportunidade de poder falar num evento que eu considero muito importante dos registradores. Eu vou falar um pouco sobre a análise econômica do direito e como isso se aplica ao direito de propriedade, às terras públicas, regularização fundiária, né? Eu estudo análise econômica do direito esse ano, agora 20 anos, e a parte de terras, né, regularização fundiária, eu tive contato depois que eu passei no concurso do MPF, eu fui para Sinop, em Mato Grosso, e lá eu comecei a ter contato e trabalho com isso até hoje, no grupo de trabalho da PGR. Então, foi onde eu tive, inclusive, a partir do estudo e da prática, eu comecei a dar mais valor, assim, até muito mais, para a atividade dos registradores. Então, eu, por exemplo, com isso veio assim, nossa, eu mesmo não tinha, claro que a gente, como qualquer cidadão comum, tem noção da importância como cidadão, mas a partir do momento de estudo técnico, eu falo, poxa, eu não tinha noção da importância de um registro de imóveis realmente operacional, funcional, bom. E só para terminar, inicial, para mim é um prazer aí poder falar para uma plateia que tem, por exemplo, o Ivan, que é das pessoas intelectualmente, da minha geração, intelectualmente mais brilhantes que eu já conheci, e o Baltazar, que eu conheci hoje, e li muitos dos livros dele, e ainda leio e trabalho com ele. Então é um prazer também poder falar. Bom, o Ministério Público não só criminal, né, mas nessa área de terras, e essa área da análise econômica do direito, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre a área, explicar o que é, contar a história do Brasil, que antigamente era visto como uma seita, e essas coisas, gente radical. Não, eu sou da linha que acredita, e com os anos também, que às vezes é uma coisa simples, intuitiva, é uma forma de agregar conhecimento prático que a gente ganha da atividade prática, e que muitas vezes a formação jurídica tradicional não possibilita.
Então, a análise econômica do direito nada mais é do que um método de elaboração, interpretação e aplicação do direito. Tem uma natureza mais consequencialista, mais respeita valores essenciais da sociedade, por isso que não é um mero utilitarismo aplicado ao direito. E ela faz isso sob duas perspectivas. Uma que a gente chama de positiva, que é de natureza mais descritiva, baseada em dados empíricos, analisa os incentivos e custos de transação que estão envolvidos na aplicação de qualquer norma jurídica. E uma análise normativa que hoje caiu em descrédito, que tenta pregar aquilo, valores, né? O que seria um valor que deveria ser perseguido por uma determinada área jurídica? Muito se falou no passado que a análise econômica do direito busca eficiência, maximização, isso já é página virada, e alguns críticos ainda mantêm isso por desconhecimento, talvez, ou outras razões, de como evoluiu a área. Mas aquele desenho é bom porque mostra, é simplesmente uma nova visão sobre algo que todo mundo conhece. Eu tenho um amigo que fala, colega, fala, olha, eu entendo o que você está falando, mas parece que está falando espanhol, porque a gramática que se usa é diferente. Mas você consegue entender o que eu estou dizendo. E vocês vão ver que muita coisa que eu estou falando, vocês dominam muito mais do que eu, só que é uma perspectiva diferente. E aí vem, o que a análise econômica de direito pode falar sobre o direito de propriedade? O que a gente vê, claro que na linguagem moderna, todos nós vivemos em bolhas, os senhores e senhoras como trabalham com registro de imóveis, têm uma noção muito melhor da importância do direito de propriedade, talvez que a população em geral. Mas o que a gente vê quando a gente analisa a prática judiciária, discursos, às vezes você acha que a função social é mais importante que o próprio direito de propriedade. Não raramente, quando você lê alguma coisa da decisão judicial, você não consegue entender. E eu, até conversando com o Ivan, falei, olha, mas por que a regularização fundiária não é vista como uma parte essencial do direito de propriedade? Por que a leitura que se faz do direito de propriedade, ela é muito centrada só no direito civil? Por que a regularização fundiária não entra? E aí você vê assim, movimentos sociais, assim, aquele pessoal de um viés mais de esquerda, defendendo o direito de propriedade, mas com outro rótulo. Se falar de direito de propriedade, não pode. Tem que falar outra coisa, cidadania, direito à habitação, mas é direito de propriedade. Então, quando você incorpora a regularização fundiária à discussão de direito de propriedade, muda a visão. Tanto é que eu não vou falar aqui de regularização fundiária urbana, que como o foco é terras, e é o que eu trabalho, é terras no âmbito federal, mas, por exemplo, do ponto de vista de regularização fundiária urbana, o tamanho. No finalzinho eu deixei uma foto que é muito emblemática, e uma frase que eu peguei também, recentemente eu dei um curso no Tribunal de Justiça de Goiás, e aí, fazendo pesquisa, eu descobri umas coisas que eu guardei para o finalzinho aqui. Mas, por exemplo, o problema de regularização fundiária urbana, o assassinato, pelo que consta, o assassinato da vereadora Marielle Franco foi causado por questão fundiária, no Rio de Janeiro. A Cracolândia, em São Paulo, que acho que todo mundo sabe que ou já ouviu falar, o grande ponto logístico, pelo que foi publicado recentemente, era a favela do Moinho, que era um problema de regularização fundiária urbana, que tinha um dono faccionado, supostamente faccionado, que comandava lá, e lá era uma base de operação da Cracolândia, a área com problema de regularização fundiária urbana. Mas não é disso que eu vou tratar. Isso eu só estou dizendo que também lá é um problema muito relevante. Mas e no terras públicas? Em 2018, o TCU, que a área técnica do TCU é uma fonte de informações muito boa, principalmente para a gente que atua na área federal. Eles fizeram um levantamento que o Brasil desconhece, na mesma linha que a doutora Moema falou, o Brasil desconhece quem que é proprietário de parcela relevante do território nacional. Em 2018, são dados de 2018, a terra de ninguém, vamos dizer assim, eram 141 milhões dos 850 milhões de hectares do país. É muita coisa. Então, a estimativa de terra privada, 44%, terra pública, 36%. E aí tem as partes menores, rede de transporte, tal, área de não registrado. Então, assim, é muita coisa. A questão fundiária, especialmente na região da Amazônia Legal,
Uma vez conversando com um colega, até paulista, que casou com uma moça do Pará, e aí fez vida, tal, mudou para Belém, ele me falou: André, eu estava em Mato Grosso, ele falou: se não resolver o problema da regularização fundiária, o resto você não consegue mexer, você não consegue. É um problema, causa de uma série de outros problemas. Daí que eu fui começar a entender que a regularização fundiária, na verdade, é um valor. Então, você veja, eu sou do MP, Ministério Público. O que o Ministério Público está falando de regularização fundiária? Porque é um valor, porque você não consegue desenvolver políticas públicas adequadas. Então, aí vem o TCU e fala, isso é o TCU, quais são problemas, por exemplo, de falta de regularização fundiária? Grilagem, impede gestão da terra, execução de política pública, impacta a gestão do gasto público, exercício de direito de uma série de pessoas. Então, a falta ela é muito grande. E aí, esse quadro resume algo que eu vou depois falar um pouquinho mais profundamente, mas o que a análise econômica do direito fala sobre o direito de propriedade? Ela divide entre um aspecto estático e dinâmico. O estático é basicamente isso que é conhecido há milhares de anos. Então, eu vou trazer uma pergunta essencial que a análise econômica do direito fala, que é: por que eu preciso de um direito de propriedade? Para quê? Nesses termos que eu perguntei, a discussão vira uma briga ideológica. Uma parte vai falar com base em argumentos, tal, políticos, tal, vai falar uma coisa, o outro lado vai falar... Mas aí vem, para mim, um dos grandes pontos que eu também descobri ao longo desses anos na análise econômica do direito. É possível dar racionalidade ao debate, entendeu? O debate não precisa virar uma disputa de gritaria, em que um lado não escuta o outro, e ganha quem conseguir eliminar o outro lado. É possível dar uma racionalidade. Então, o que a análise econômica do direito fala sobre o direito de propriedade? Uma vez instituído um sistema de direito de propriedade, ela leva à utilização exclusiva, e essa é a palavra mais importante de tudo que eu vou falar para vocês, é o poder de exclusão. A utilização exclusiva do recurso de forma mais eficiente, ela incentiva o investimento, ela dá segurança para a transferibilidade, e ela dá segurança também para a responsabilização. Se eu tivesse que resumir isso numa linguagem mais simples, a análise econômica do direito, ela leva a um investimento e a um melhor uso da propriedade, porque ninguém, salvo alguns influencers, ninguém faz reforma grande de apartamento alugado. Quem que faz reforma grande em algo que não é seu? Se você investe, é natural, é racional, que você queira recuperar aquele investimento que você fez em algo que é seu. Então, se você não tem a propriedade e a pessoa não tem a garantia de que ela pode ter de volta o investimento que ela fez no bem, a tendência natural, o comportamento racional é não investir, é ter um comportamento predatório. E a mesma coisa vale para a transferência lícita. Às vezes, uma pessoa investe em algo, em um determinado momento da vida, aquele bem pode não ser mais interessante para ela, ou para os sucessores. Ela tem que ter uma condição de alienar aquele bem licitamente, sem ter que fazer contrato de gaveta, sem ter que fazer fraude. Esse é um problema da reforma agrária. Você tem assentamento que está lá há 30 anos, por que não titula? Isso é um imperativo. Às vezes a pessoa que foi beneficiada pelo lote da reforma agrária ficou uma pessoa de idade, não tem mais condições de trabalhar, os filhos não querem ficar, não tem como alienar, porque não está titulado. Então, e por fim, que eu estou fazendo um resumo do que eu vou falar depois, que eu só vou aprofundar isso, a função social da propriedade. Quando a pessoa é dona, você tem que responsabilizar. Então, se o cara faz desmatamento seletivo, se o cara... Porque, no fundo, e eu vou explicar isso para vocês, o que a pessoa que viola a função da sociedade, função social da propriedade quer? Ela quer obter um ganho privado marginal, que a gente fala em economia incremental, em detrimento de um custo social desproporcional, ou que viola algum valor fundamental da nossa sociedade, por exemplo, trabalho escravo.
Então, ela quer ter um ganho e ela distribui para a sociedade o prejuízo de uma conduta predatória, de uma conduta desregrada. Então, a violação, em termos econômicos, a violação da função social da propriedade é isso. Então, isso é o que eu vou voltar a falar. Essa é a mensagem principal. Com os anos de magistério, eu aprendi que, às vezes, é bom você falar, depois você fala de novo, e depois você conclui falando a mesma coisa que você falou. Então, basicamente, do ponto de vista econômico, é isso. Então, como é que eu posso aprofundar um pouco isso? Aqui, inclusive, para quem tem interesse, né, existe a área para análise econômica do registro de imóveis. Então, por exemplo, quando você tem um sistema formal de propriedade instituído, quais são os benefícios da propriedade privada? Eles são alcançados quando você tem um sistema, por isso que eu falei da importância. Você tem que ter um sistema formal de propriedade estatal. Isso não significa que os bens têm que ser do Estado, mas o sistema formal tem que ser do Estado. Tanto é que a gente, no MP, né, a gente brinca que a função do MP, função constitucional do Ministério Público, é incomodar as pessoas, né? Que alguém tem que comprar a briga. A gente vê muitas vezes que o Estado brasileiro ele é grande e ele é fraco. Às vezes a discussão se o Estado tem que ser maior ou menor não cabe aqui, mas o Estado tem que ser mais forte. E passar por um Estado mais forte é ter um regime formal de propriedade bem estabelecido. Um regime funcional e acessível, ele gera uma prova, pela economia, né? Ele gera uma prova do direito de propriedade mais clara e segura, né? Se você tem um terceiro, o Estado, por exemplo, responsável pela aplicação da regra de propriedade, você diminui a incerteza, você diminui os custos de transação envolvendo a propriedade imobiliária. Então, o sistema formal, e aí é que eu acho que é um ponto, mas aí é a área que o ponto que a análise econômica do direito abre um campo de pesquisa fascinante. Existem coisas minúcias do registro de imóveis que eu não sei, que eu tenho certeza que os senhores e senhoras conhecem. Pequenas alterações, às vezes, podem reduzir substancialmente os custos de transação da propriedade imobiliária no Brasil. Então, como fazer isso? Como, por exemplo, na linha que a doutora Moema falou, que o registro de imóveis pode conversar melhor com o INCRA para a implementação das regras de regularização fundiária. O que é possível fazer? Agora tem um provimento do CNJ, no sentido de se fazer um esforço pela regularização fundiária. Então, uma abordagem da economia e do direito. Economista não gosta muito de conceituar as coisas. Eles normalmente trabalham com funcionalidade, com a utilidade de algo. Então, por exemplo, do ponto de vista conceitual, eu estava conversando com o registrador agora, no intervalo antes. Existe uma certa soberba do pessoal dessa área, e principalmente dos economistas, e às vezes dessa área, de achar que pode reinventar a roda, né? Então, direito não sabe nada, nós da economia que nós é que sabemos. E às vezes querem impor certas coisas que não fazem sentido. E aí vem um outro ponto também que eu tenho batido muito na tecla quando eu vou falar sobre análise econômica do direito. Aqui a gente fala de análise econômica do direito, ou seja, a pessoa tem que saber direito. Se a pessoa quiser entrar na análise econômica do direito, a não ser que ela seja genial, como o Ronald Coase, que era economista, foi para a Faculdade de Direito de Chicago, ganhou um prêmio Nobel, talvez seja melhor ter um pouco de humildade e aprender direito. Se você não sabe o que são coisas básicas do direito, que o Código Civil nosso fala, que os códigos de processo falam, que as leis falam, é difícil fazer a análise econômica do direito. Aí vira uma outra coisa, vira quase que uma filosofia do direito para debater assuntos hermeticamente fechados, né? Então, o que os economistas falam? Você tem duas grandes escolas relacionadas ao direito de propriedade. Então, a escola de direito de propriedade, um dos autores mais famosos é esse Armin Alkin, que ele fala que a propriedade é um sistema de direitos que, na verdade, ele dá a uma pessoa uma autoridade, é isso que esse conceito quer dizer? Ela dá à pessoa uma autoridade para determinar um uso entre os vários possíveis ao titular da propriedade.
Então, e seguem essa mesma corrente uma série de outros autores, aqueles que eu cito ali. Mas esse conceito é muito aberto. Até uma economia stalinista pode ter um conceito de propriedade como esse, que é a utilização de bens escassos, que é uma grande preocupação da economia. Dentro desse tem uma corrente que chama feixe de gravetos, que é uma derivação da economia que fala, não, então tá bom, então não é só o uso, mas a propriedade é como se fosse um feixe de gravetos, cada graveto é um poder que o proprietário tem. Aí, por exemplo, você tem essa autora, Elinor Ostrom, também Prêmio Nobel de Economia. Ela fala, então você tem os direitos lá, acesso, retirada, gestão, a exclusão, alienação do bem. Mas vejam, do ponto de vista conceitual, você no direito tem conceito de propriedade consolidado há centenas de anos. Então, a economia talvez ela possa ajudar mais no direito de propriedade, não do ponto de vista conceitual, mas ajudar na ideia da funcionalidade da propriedade. Por que serve um direito de propriedade? Então, do ponto de vista conceitual, é plenamente possível utilizar o conceito do Bartolo, que é o conceito adotado no Código Civil, né? Ius utendi, fruendi, abutendi, daí aproveitado e desenvolvido, que vem lá dos romanos. E quando eu estava estudando isso, por isso que eu cheguei na questão da exclusividade. Quando você pega, por exemplo, o direito romano, eles tinham a noção de domínio e tinham a distinção entre as actius in rem e as actius in personam. E a ideia essencial das acciones in rem era de, não sei nem se eu estou pronunciando correto, espero que... a ideia da oponibilidade erga omnes. Veja que os romanos, sempre eles, já tinham a intuição e a noção de que o coração do direito de propriedade é a oponibilidade erga omnes. É ela que, do ponto de vista econômico, leva ao incentivo de investimento na propriedade. Aí você pega, por exemplo, o conceito do Blackstone, no mundo do common law, ele vai falar do domínio despótico sobre um bem, que ele fala lá sobre o livro do common law. Esse talvez seja o conceito mais famoso do livro dele, que ele fala o conceito de propriedade, que é esse conceito, esse domínio despótico que uma pessoa tem sobre uma coisa e ela pode excluir o direito de qualquer outra pessoa no universo. Quando você faz um cruzamento entre o conceito de propriedade do civil law, que é o que a gente aprende, o direito civil, e o common law, você encontra essas três características essenciais que se interrelacionam juridicamente nos mundos do civil law e do common law. O direito de propriedade como direito mãe, o direito mais completo, aí a mão do Bartolo, né? O Bartolo influenciou muito esse aspecto. A oponibilidade erga omnes, a exclusividade, e o rol, né? Números clausus dos direitos de propriedade, dos direitos reais. Aí vem a pergunta que a análise econômica do direito, juntando as duas coisas, faz. Eu estou de olho no relógio, se você puder me... Daqui a pouco... A análise econômica do direito, e aí explicando a importância da oponibilidade erga omnes e da exclusividade, esse é um exemplo do livro do Posner. Ele fala, suponha que você tenha uma pessoa que tenha uma fazenda, ela faz um investimento, correção do solo, aduba, planta, constrói estrutura de armazenamento, mas suponha que no momento que ela vai colher aquilo que ela plantou, alguma outra pessoa pode tomar aquele fruto da plantação. A pergunta que ele faz é, no ano seguinte a pessoa vai investir novamente? Pode ser que ela invista. Ou, que é também igualmente pernicioso para a sociedade, ela pode começar a investir em instrumentos informais de proteção da propriedade. Vulgo jagunço, por exemplo. Então, essa é a questão. Se você não tem essa proteção, se você não tem, você cria um incentivo para a pessoa não investir. Porque se ela investir e ela não puder recuperar, se ela não tiver um retorno do investimento, ela, bom,
já que eu corro o risco de não poder retomar o meu investimento, então eu vou extrair uma parte da madeira que é mais ter um maior valor agregado, eu vou ter algum tipo de conduta soterrar igarapé, eu vou ter algum tipo de conduta predatória, porque em alguma hora alguém pode me tomar. Então, do ponto de vista econômico, e é isso que os economistas mostram, né? A exclusividade que é mencionada ali, quase perdida no 1231 do Código Civil, tirando terra indígena quilombola, que aí tem peculiaridade, esse direito de exclusão, poder de exclusão, a exclusividade, do ponto de vista a análise econômica do direito, ela joga uma luz para mostrar que ali que o sistema formal de propriedade contribui para o desenvolvimento de um país. E aí é que a falta de regularização fundiária pesa no país, como uma bola de ferro no pé. Porque você não tem isso. Então você tem, voltando ao começo, você tem uma quantidade enorme, enorme de terra que não é titulada. E aí você perde a exclusividade, que é a grande vantagem que o direito de propriedade estabelece. Por exemplo, eu tive a possibilidade de participar da elaboração da nota técnica. Nós enviamos para o Senado a questão da transformação de terra de marinha em propriedade. Lá, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na costa, eu fui procurador em Santos, 4 anos e meio. Lá, talvez o mecanismo de direito de propriedade não seja adequado exatamente por causa da exclusividade. Porque se você tem a praia, e a praia é de uso comum do povo, e você tem a área da praia, do terreno de marinha, que você tem uma restrição e você transforma em propriedade, o que você está dando para o proprietário que transformou o terreno de marinha em domínio útil? Eu pegava muita ação de uso campeão domínio útil em Santos. O que você está transformando aquele domínio útil? Você está transformando em propriedade. O que você dá para o proprietário? Poder de exclusão. Por isso que surgiu um projeto de lei paralelamente à emenda para garantir acesso à praia. Porque senão o proprietário pode fechar. É propriedade, propriedade e exclusividade. Então, por isso que naquele âmbito, o mecanismo do direito de propriedade não funcione tão adequadamente na questão da costa. Então, percebam que tem nuances importantes. E aí, eu estava falando, meu tempo está apertando, tem mais uns 5 minutos? Tem a possibilidade, é muito importante a possibilidade de alienação lícita. Porque se a pessoa investe, ela tem um benefício que ela colheu, e aí faz parte de uma economia de mercado, um determinado bem passar a ter um valor menor para uma pessoa e ter um valor maior para outra pessoa. Essa é a essência da compra e venda. A pessoa que compra valoriza mais algo do que a pessoa que vende. Se a pessoa não tem essa possibilidade de alienar licitamente, porque você não tem uma propriedade formal instituída, aí surge o problema. Contrato de gaveta, fraude, sobreposição. Eu aprendi lá a grilagem, né? Que eu falei, não é possível que é isso. Era tal do excremento do grilo para tornar o papel mais amarelo. Então, se surge a criatividade a criatividade de fazer coisa errada é limitada. Então, você tendo um sistema que a pessoa consegue alienar aquilo licitamente, aí o sistema ele trabalha, ele funciona, você permite uma economia de mercado operar. E aí, para fechar a minha apresentação, eu ainda poderia aprofundar, que eu estava falando para vocês sobre a função social da propriedade. Então, o que é? Você precisa fazer uma distinção entre benefício privado e social marginal, custo privado e social marginal. Aqui é a genialidade do Coase. Então, benefício privado marginal. O que eu ponho no meu bolso? Benefício social marginal. O que a sociedade ganha com aquela prática? Custo social marginal. Quanto que sai do meu bolso para eu pagar? Custo, esse é o privado marginal. Custo social marginal. Quanto que eu diluo na sociedade os problemas que a minha conduta causam? Então, no função social da propriedade, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é isso. Eu, proprietário, ou, no caso, principalmente, possuidor, eu quero explorar aquela terra da maior forma possível para eu botar no meu bolso. Ah, mas e o problema ambiental?
Ah, mas e o problema de fraude no Pronaf? Ah, e o problema de não sei o quê? Ah, não, isso aí é da sociedade. Aí você vai responsabilizar, não tem quem que é. Ah, tem um possuidor e tal. Então, a partir do momento que você estabelece o regime de propriedade, tem um CPF lá, tem um CNPJ lá. Aí surgem aquelas listas de trabalho escravo, né? E aí vem, então, ou é um benefício, ou é um custo social desproporcional ou inadequado, ou violação a algum limite deontológico. A Constituição estabelece, né, alguns limites. E aí, para encerrar, nos minutinhos que eu tenho, o provimento 144 de 2023 do CNJ estabelece o Programa Permanente de Regularização Fundiária, né? Então, tanto urbana quanto rural. Esse provimento tem sido colocado em prática em alguns estados. Por exemplo, aqui no Amazonas, tem havido um esforço nesse sentido. E aqui é que os senhores e senhoras entram, do registro de imóveis. Então, qual que é a ideia? A ideia é, dentro dos limites de atribuição de cada um, dentro dos limites que é possível fazer, tentar monitorar, fiscalizar, identificar áreas respectivas dos cartórios que estão pendentes de regularização e que podem ser regularizadas. Às vezes, vamos supor, nós estamos falando de terra pública. Então, às vezes, entrar, como tem um caso que teve aqui, esse caso eu até estava comentando, o juiz auxiliar da Corregedoria, aqui do TJ do Amazonas, fez uma audiência pública, aí com base nesse provimento, para tentar identificar e fomentar e encontrar áreas passíveis de regularização. E como que se faz essa regularização? O principal instrumento do ponto de vista de terras públicas é a lei da Amazônia Legal, Lei 11.952/2009, é o principal instrumento jurídico que o INCRA utiliza, e tem um detalhe, que eu mesmo não sabia, que eu fui descobrir trabalhando na área. Essa lei passou a ter um artigo 40A, que aumenta ou possibilita a aplicação da lei a áreas fora da Amazônia Legal. Então, a Lei 11.952/2009, ela é o grande instrumento de regularização fundiária de terras federais, não só na Amazônia Legal, mas como fora também, por força do artigo 40A. E lá é uma forma boa de regularização, porque ela tem uma série de limites, ela tem limite de tamanho, ela tem um limite de condicionantes. Tanto é que, não por acaso, veio uma lei em 2023 tentando excluir umas condicionantes e tirar também condições resolutivas que eram previstas para a regularização. Então, essa lei, em razão da importância que ela tem por ser o principal instrumento de regularização fundiária do INCRA, e junto com esse provimento CNJ, é onde os senhores podem atuar. E para o país, e eu falo como membro do MP, para o país seria uma contribuição social enorme dos registradores de imóveis se colocarem um pouco do foco em trazer essas terras para a propriedade, para o sistema de propriedade formal. Só para encerrar, o Estado de Goiás, por exemplo, nesse programa Regularizar Campo, 2019-21, 43 mil hectares regularizados no Estado de Goiás. Em 2023, eu fui no Estado do Acre. Lá tinha um programa do governo do Estado que chama de papel passado. Então, existe um esforço, tanto do parte do poder público estadual, federal, e alguns registradores me falaram lá em Rio Branco, também de regularizar. E aí, para encerrar, né, estourando o tempo, para vocês terem uma ideia da importância social da regularização fundiária, né, porque a gente... principalmente direito, a análise econômica do direito brasileira, visto como negócio de Universidade de Chicago, direito, sei o que e tal. Olha a importância social do direito de propriedade. É isso que eu fico triste das pessoas não entenderem o direito fundamental à propriedade. Olha esse depoimento dessa moça em Goiânia. 36 anos esperando o título de propriedade. Ela falou: sempre vivemos uma situação de insegurança no local, com ordens de despejo, intervenções da polícia, oficiais de justiça na porta da residência. Meus pais construíram essa casa, tijolo por tijolo, de forma árdua, e a única herança que eu tenho deles, eu não quero mais ver com medo, eu preciso de paz, de garantir o futuro dos meus filhos. Meu maior sonho é honrar os meus pais com esse título nas mãos. Isso é regularização fundiária.
E aí eu peguei essa foto da regularização fundiária de São Paulo. Tem coisa mais direito fundamental de propriedade que essa foto. Então é isso que eu queria falar, é isso que a análise econômica do direito fala. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas considerações, doutor André. Eu queria fazer um comentário em cima da sua apresentação, até porque, na sua posição, eu acho importante isso. O que eu percebo é que muitos dados que são divulgados por alguns governos estaduais e federal, tantos imóveis regularizados, foram entregues tantos mil títulos de propriedade. Em todas as minhas falas, eu tenho puxado a questão dos títulos flutuantes. Nós ainda temos no país, em todos os cantos, a ideia de que aquele título que sai do órgão fundiário, que é entregue antes do registro, na maior parte das vezes para as pessoas, a gente interpreta esses dados que saem na imprensa como regularização fundiária. E o pior, a gente incuta na mente das pessoas que recebem esse título de propriedade, que eles têm a propriedade. Então, esse tipo de situação que eu estou falando, isso não é regularização fundiária, porque ela não completou o seu ciclo, ela não foi até o registro. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto nos estados e os órgãos públicos envolvidos na regularização fundiária é nesta fiscalização. Estado, União, Prefeitura, você está entregando o título de propriedade, mas é propriedade? Já foi registrado? Isso, olha, eu vou falar para vocês, as estatísticas quanto à regularização fundiária no Brasil, elas estão furadas. Furadas. Porque a gente tem milhões de propagandas aí, título de propriedade, título de propriedade, título de propriedade, regularizou não sei quanto. Não regularizou, se não fez o registro, não regularizou, não terminou. E aí sabe o que acontece? Daqui a um tempo, por essa falta de controle que a gente tem, eles vão expedir outro título para aquela área. E nós vamos ter o quê? Sobreposição de títulos da origem. Deveria ser proibido a entrega desses títulos sem o registro. Porque senão a gente não vai sanar esse problema. Não vai. Por isso que eu falo que nesse programa que você falou da regularização fundiária, e você mencionou o que tem sido feito na Amazônia Legal, e tem mesmo sido avançado muito, a ONR assinou um ACT com o MMA, com o INCRA, para trabalhar a questão da regularização fundiária, a digitalização do acervo e a digitação e a questão da estruturação dos dados para maior transparência do registro imobiliário. Mas fica um apelo meu aqui para o Ministério Público em relação à busca da transparência dos órgãos fundiários. Como agora eu tive acesso a uma ACP de Santa Catarina, eu vou lhe passar, que parece que o Ministério Público de lá provocou para que os títulos que foram expedidos em Santa Catarina, alguns mapas de algum local, fossem disponibilizados para consulta pública. Isso é muito importante. Então, a mesma exigência que tem conosco em relação à transparência, em relação à estruturação, em relação à digitalização, a gente precisa dos órgãos que começam a regularização fundiária. E é lá na Prefeitura, é lá no Estado, é lá na SPU, é lá no INCRA. Obrigada. André, antes de começar a palestra, eu vou fazer uma pequena consideração aqui. Como que você falou daquela última moça de Goiás, que há 36 anos está querendo receber o título. Eu tive um exemplo idêntico, talvez 40 e poucos anos, na minha comarca. A pessoa, e a questão dos governos estaduais entregando esses títulos de domínio, tem bastante domínio sobre terras devolutas na minha comarca, eles chamam a gente para entregar, para fazer a parte política e tal. E eu estava lá, e um senhor, já de seus 70 anos, não vou falar muito não, daqui a pouco eu estou lá também, né, mas um pouco mais velho que eu, ele recebeu o título, falou assim, olha, não sabe quanto eu estou feliz de receber esse título, vou emoldurar e pregar na minha parede da minha casa. Antes do registro, certo? Aí eu ouvi aquilo e falei para o diretor do ITESP, do Instituto de Estado de São Paulo, o doutor Marco Pila, falei,
Cara, daqui para frente você vai fazer dois eventos de política. A primeira dizendo que você vai entregar, recolhe todos os títulos. O registro é gratuito. Recolhe todos os títulos, registra, aí você faz o segundo entregando os títulos registrados. Ele achou maravilhoso, entendeu? Então, na minha comarca, nós só entregamos títulos registrados. Aí essa estatística estaria certa. Mas depois que eu vi o senhor falando que estava há 40 anos e que agora ia pegar o papel, né, que era um papel bonito, grosso o papel, sabe, bem legal, né, e ia emoldurar um papel antes do registro. Né? O que eu vejo, sim, não sei se a palavra é desmistificar o registro, mas eu acho... Por isso que eu falei que eu fui descobrindo a importância do registro de imóveis ao estudar a matéria e ter contato. Quando as pessoas tomam contato, que às vezes é falta de consciência. A pessoa não tem ideia de quanto é importante efetivamente ter a propriedade formal. Então, e aí é o que eu falei... Eu acho que existe um espaço enorme para a melhora da interlocução entre a atividade registral e os órgãos públicos. Às vezes, demonstrar que, olha, esse pensamento imediatista, né, está querendo cortar um caminho para obter um benefício de curto prazo, isso vai gerar um efeito pior para a sociedade. Então, eu acho que os registradores, como têm uma posição de mais... digamos assim, estabilidade no desenvolvimento da atividade pública, poderiam trabalhar essa ideia, olha, de repente é possível, né? Pô, nós moramos no Brasil, é possível ter um pensamento de longo prazo, um pensamento sustentável, dar esses títulos, dar esse papel para as pessoas, criar uma falsa ideia de que ela já tem o título, é ruim, isso vai estourar num problema muito maior lá na frente. De repente o MP serve para isso. Então, de repente, para o próprio Ministério Público, levar essa questão e falar, olha, MP, nós precisamos de uma ajuda, porque esse tipo de política pública de regularização desenvolvida dessa forma, ela pode até gerar um benefício político de curto prazo, mas no longo prazo ela é danosa. Mas percebam que isso vem da difusão do conhecimento, do reconhecimento da regularização fundiária como um valor, de uma maior acessibilidade para as pessoas. Então, esse é um trabalho importante que eu acho que os registradores podem fazer. Obrigada. Vamos lá, passar a palavra para o doutor Isaías agora. Doutor Isaías, o controle. O registro de imóveis brasileiro, como a Fran de Carvalho já falava, né, Ivan, é um registro de imóveis feito, estruturado para publicizar as terras privadas, não para estruturar e publicizar as terras públicas. Ou seja, nós já temos uma estrutura pronta, secular, há 182 anos, desde 1843, né, com a lei que instituiu a propriedade privada no Brasil, o seu registro, melhor dizendo. E aí, por que a gente não publiciza isso dentro do registro de imóveis? Eu já antecipei o fim da palestra, só para a gente saber como que nós vamos chegar lá, tá? Então, vamos lá, só para a gente dar uma andadinha aqui. Essa é a nossa querida, belíssima Manaus, né? Estou muito encantado de voltar aqui pela segunda vez, outra vez foi dando uma aula aqui no curso de pós-graduação, há 300 anos, nem sei quantos anos faz, né? E aqui um breve currículo, que isso aqui não importa, o que importa mais aqui é que eu sou oficial de registro de imóveis em Pirapozinho, professor universitário de Direito Civil, que ministrei todas as disciplinas, exceto família e sucessões. Não sei por que nunca me pediram para dar família e sucessões, mas eu tenho uma especial apreço pela parte geral de Direito Civil e pelos direitos reais, que eu ministrei 7 anos na graduação e continuei ministrando por muito tempo. Tá? Então, isso que a gente vai falar. A base teórica do que eu vou falar, podemos muito bem discutir isso, nós vamos chegar ao final, é isso aqui. Quais são os direitos fundamentais e a publicidade imobiliária? Né? Quais são os aspectos constitucionais para publicidade ampla e limitada? Que nós estamos limitando essa publicidade das terras públicas ao não termos todas essas terras dentro do registro de imóveis. Espera aí, não temos... Não, o Brasil, 100% das propriedades, nós temos aproximadamente 33% das propriedades matriculadas, em nome dos atuais proprietários. Nós temos aproximadamente 10% de propriedades privadas, fora desses 33%, que estão aonde?
em direito de sucessões, aos campeões não registrados, sejam públicos ou privados, então nós temos mais 10%, que dá em torno de uns 40 e poucos por cento. Nós temos mais uns 30% de irregularidade fundiária e mais uns 30 e tantos por cento de terras públicas não estão registradas. Aí você vai assim, nossa, que problema, eu estou vendo solução aí. Estou vendo colocando tudo isso, voltado dentro do registro de imóveis. Né? A regularidade, a regularização fundiária dentro do registro de imóveis, as terras públicas que não estão dentro do registro de imóveis, dentro do registro de imóveis, para a gente ter a estrutura pronta. A estrutura pronta. Nós temos vocês todos capacitados aqui para isso, todos capacitados, e quem nos ouve depois também aqui, para fazer essa regularização e embarcar nesta viagem de que as terras públicas também podem e devem estar todas no registro de imóveis. Mas onde estão? Nós vamos chegar lá. Tá? Nós temos outra, assim, como base teórica desse estudo, nós temos o que diferenciar o que é mensagem e o que é informação. Mensagem é como se fosse um cano e a informação é como se fosse a água dentro do cano. Essa informação é como se fosse o que está escrito na certidão de matrícula, seja eletrônica ou física, e a mensagem é o papel ou é o meio eletrônico utilizado. E nós vamos ter que esta informação é que precisa chegar à população, não importa qual mecanismo. Algum amigo chegou e falou assim, pode ser psicografado? Eu falei, não sei se pode, mas a gente pode ter essa informação que tem que chegar até nós. Né? Ainda essa base teórica, o aspecto geral da publicidade, não vamos falar de publicidade comercial, esquece isso, não interessa para nós, mas na publicidade jurídica, seja processual, na qual nós temos excelentes causídicos aqui, membro do Ministério Público, que eu sou amigo do Marco Antônio Delfino, foi meu aluno, a esposa dele também foi minha aluna, não vou nem falar com a minha idade aqui, o cara é seu colega há 20 anos, salvo engano, viu? 20 anos, foi meu colega, meu aluno na graduação. Está lá em Campo Grande, salvo engano, né? Dourados agora, tá. Vamos falar da publicidade notarial, mas principalmente da publicidade registral. Então, depois que um certo cara, Ivan, chamado Aristóteles, não sei se você ouviu falar nele, um carinha aí, tem uns 2.500 anos 2.400 anos que ele morreu, ele começou a classificar tudo, a gente pegou essa mania de classificar tudo, né? Eu gosto de classificar tudo para entender melhor cada uma dessas caixinhas. E nós vamos falar dentro dessa caixinha da nossa publicidade registral. E o que é publicidade e o que é opacidade? A publicidade é aquilo que nós, registradores, temos no nosso acervo de nossas serventias, dos nossos cartórios, para deixar um pouco mais claro para quem não é da área. Né? O que é aquilo? Aquilo lá tem acesso público, é publicizável, não vou entrar nessa seara, mas todos têm acesso ao que está ali, certo? Ah, Isaías, mas a uso campeão que o cara tem, ele não registrou, aí eu entro dentro do problema. Nós vamos falar do que está regularmente colocado. Nós temos a publicidade, que como base teórica desse estudo, como enfoque da teoria do sistema de Niklas Luhmann. Eu adoro o Luhmann, né? Depois que eu descobri esse cara, descobri tarde demais na minha vida, eu adorei o Luhmann, eu estudo sistematicamente Niklas Luhmann. Eu vou morrer e não vou estudar tudo que ele escreveu, porque ele demorou 40 anos para formular uma teoria, que quando ele acabou a teoria dele, de escrever a teoria dele em 96, ele faleceu em 98. Ele esteve em Belém, você sabe? Ele esteve em Belém em 1990, se não me engano. Você nem era nascido, mas, né? E vamos falar sobre as terras públicas, né? E aí, em seguida, né, nessa publicidade registral imobiliária, publicidade de segurança jurídica, essa atomização e centralização de registro, o doutor Sérgio Jacomino, que gosta desse assunto, não está aqui agora, ou está? Não. Né? Mas o Milton, que está lá no fundo, oi Milton, está lá? O Milton gosta também desse assunto, né, Milton? O que é, só para dar um andamento, o que é atomização? Né? Atomização é aquele, vamos pensar assim, pessoal, só quem não sabe, eu sou químico industrial formado pela Federal do Rio de Janeiro, trabalhando sempre na Petrobras, antes de fazer direito. Então, para mim, a parte de exatas é muito fácil ainda, né? Com mestrado em química orgânica e por aí vai. Depois eu passei eu tomei jeito e vim para a jurídica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, mas são outros 500. O que é um átomo? É apenas um simples, é o menor partícula, lógico que não, nós temos o elétron, o nêutron, o próton, os muons, né, as outras partículas todas, né, mas a atomização é uma coisa singela, né? Quem pensou nisso foi outro grego também, né? Lá atrás também, vamos dar aula de grego, então. Mas ele pensou numa coisa menor, né? Dalton falava que era a menor partícula que seria indivisível, o átomo é indivisível, mas vamos começar no átomo, que todo mundo vai entender. E molécula, a molécula é a junção de dois átomos. A água é uma molécula, H2O, todo mundo sabe, H2, um átomo de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio. E nossos registros, enquanto nós estamos
isolados em nossas... Eu vou usar um termo aqui, logo que eu passei no concurso, eu falei assim, na sua fazendinha, que é a sua circunscrição, a sua comarca, nós estamos atomizados. O que o NR veio fazer, né, Baltazar? Veio simplesmente a nos molecularizar, trazendo isso tudo como uma grande cadeia na qual nós possamos enxergar o todo, né, da nossa propriedade fundiária no Brasil. Tá? Nós agora temos aqui a interoperabilidade exercida pelo NR, né? Então temos ainda uma necessidade de concentrar dados na matrícula imobiliária. Como assim necessidade? Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma palestra assim, excelente sobre concentração dos atos na matrícula, foi com esse cidadão aqui, doutor Ivan Jacopetti do Lago, sabe aonde? Goiânia, sobre Goiânia. Né? Então, lá, nem lembro que ano foi isso aí, Ivan, mas 2015, faz uns dias já. Né? Foi o Ivan falando sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente ter, com a análise econômica do direito, essa concentração dos atos da matrícula também. Ele usou a teoria dos limões, a cabeça ainda está boa, viva. Né? A gente usou ele usou várias alegorias, eu fiquei extremamente interessado. Então, nós temos que concentrar. Isso está onde? Está lá no processo civil, na 1305 de 2015? Não, antes do Código de Processo Civil. Está na 3.097. Artigos quais, Ivan? 54 e seguinte, até 61, 62, salvo engano. Então, nós já temos o que é a estrutura formada para isso. Né? Nós temos que concentrar atos na matrícula. Que atos? Quaisquer atos? Eu escrevi um artigo agora sobre o meio ambiente e o registro de imóveis, com a objetividade de concentrar todos os atos relativos ao meio ambiente no registro de imóveis. Viu, Baltazar? Sugerindo uma alteração legislativa que a gente implante um livro eletrônico chamado 2A, A de ambiente, que coloca ali todos os atos vinculados àquela matrícula do meio ambiente. Na Alemanha, por exemplo, eu sei até onde passa o cabo da internet na matrícula imobiliária. Então, por que a gente não pode colocar todos os atos ambientais numa estrutura que já existe? Eu vou apenas colocar assim, mais um pedaço dessa estrutura para que eu possa fazer isso. Né? Então, precisamos concentrar todos os atos. Tá? E eu tenho o quê? Uma garantia de acesso à justiça. Aonde vocês sabem que aquela fazenda aqui, lá no Pará, que você acha que é da sua comarca, você não encontra, olhando o mapa eletrônico dela, de quem é dono, onde é que você acha, quem que é o dono daquilo? É o Estado? É a União? É o município? É privada que não foi registrada? Então, nós temos o quê? Nós temos que ter acesso a esses dados públicos. Na hora que você concentra tudo, a condição de acessibilidade é muito maior. Dos dados públicos, consequentemente, nós temos aos dados registrais imobiliários, obviamente. Né? Aí nós temos uma igualdade comunicacional. Que igualdade é essa? Do nosso cano de água e a informação que está dentro do cano de água. Né? Que informação é essa? Os dados eletrônicos que estão na matrícula. Né? Vamos falar da matrícula eletrônica em si, né? Que daqui a pouco está aí. O quê? Uns 3 anos, Ivan? 5 no máximo, né? Talvez. Né? Só que algum órgão vai ter que fazer isso de forma compreensível. Que órgão é esse que já tem essa estrutura pronta? Nós, pessoal, somos nós o órgão, que vamos falar como pessoa física, mas nós, o Registro de Imóveis, como instituição, que temos essa estrutura pronta para dar todas as informações. Bom, agora que nós temos que ter condições de acesso. Eu estava vendo o pessoal falar aqui, mais cedo, acho que foi o Caleb, não sei se foi você, Caleb, ou foi a Loruane, ele estava falando sobre a tokenização e tal. Chega na minha comarca, aqui nas normas, lá nas normas de São Paulo, pedem para eu colocar o e-mail da pessoa quando vai protocolar. Pessoal, estou falando de uma cidade, de uma comarca, que está no Pontal do Paranapanema, as pessoas são muito humildes, elas não têm e-mail. Não tem e-mail. Às vezes eu falo, não tem. Você não tem uma filha, uma neta, um filho, um cunhado, alguém que tem e-mail? Não, não tem. E liga para a filha, você tem e-mail? Não, não tem e-mail. Mas tem Instagram, TikTok, sei lá o quê, mas não tem e-mail, entendeu? Mas como que eu vou dar acesso a essas pessoas? Então, o Brasil é muito assimétrico, né? Cara, não estou falando, com todo respeito, aqui do Amazonas, lá naquele desenho que é a cabeça de cachorro. Não estou falando do pessoal que está lá. Estou falando do estado de São Paulo, mas numa região pobre também, que as pessoas não têm e-mail. Né? Então, nós, registro imobiliário, nós temos uma capilaridade física e eletrônica.
Essa nossa capilaridade é importantíssima. A nossa, talvez, não posso dizer, né, mas os mais antigos aqui, que eu não sei, que é alguns mais antigos aqui que eu, não sei também, né? Eles têm certeza que se não fôssemos nós tão capilarizados, talvez a gente não existisse mais. Se fosse um órgão central, talvez a gente não existisse mais. Tá? E os nossos bens públicos, né, necessitam desses dados protegidos. Por quê? Nossa função também é proteger bens públicos. Cara, você não protege as áreas comum do povo? Você não protege as ruas quando você faz o registro do loteamento? Você não protege a escola, que tem um registro da escola com bem de uso especial? Lógico, nós podemos proteger esses bens, né? E por que essas terras não estão todas matriculadas junto ao RI? Essa que é a questão, essa que é a pergunta. Pessoal, a letra está boa? Eu gostei, a letra ficou boa, viu, Moema? Hoje eu estava pior, viu? No meio do caminho eu arrumei para ficar melhorzinha, a letra estava pequenininha também. Vamos lá. Aspectos gerais da publicidade, né? Eu já falei sobre esse aspecto, e vamos falar sobre a publicidade e opacidade. O que é opacidade? Tudo que não está nesses 33% dentro do registro de imóveis, desses bens privados. Tudo isso é opaco para a sociedade. A que custo? A que custo essa opacidade que o Brasil está trazendo em 60 e algum por cento de não estar matriculado no registro de imóveis? A regularização fundiária é um exemplo clássico, né? Mas as terras públicas você não sabe de quem é. É do governo do Estado? É da União? É de quem? É de um órgão público? Que eles não têm obrigação de registrar? Nós temos que fazer que tudo isso seja registrado. E eu vou, dentro desse desse estudo, eu vou falar sobre o enfoque da teoria do sistema de Niklas Luhmann, porque é um cara que eu aprendi, gostei, e não deixo de falar nele. Tem outros, como Jürgen Habermas também, que foi um cara que debatia muito com ele, mas eu vou me deter só a Luhmann, tá? Onde estão registradas? Em algum sítio oculto da internet? Lá no Pará deve ter um monte de sítio oculto, sítio físico oculto também, né? Onde estão esses imóveis públicos? Qual a sua quantidade? Na Amazônia Legal, por exemplo, que a Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59%, 60% do território brasileiro, certo? E tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Sabe o que é isso? É um continente, né? Um continente. E a Panamazônica, que eu vou contar, é o tamanho do Brasil. Simplesmente o tamanho do Brasil. E o Brasil tem 62% da Panamazônica, que pega todo da Venezuela, as Guianas, a Colômbia, Peru, Bolívia, pega tudo isso também, tá? Só estou isso aqui só para vocês verem, né? E o que são terras públicas? São aquelas que não podem ser oferecidas a ninguém, a menos que sejam disponibilizadas a todos, conforme as peculiaridades e conforme destinação. Esse é um conceito de tanto ler sobre esse assunto, de escrever sobre esse assunto bastante, acabei colocando, tá? E na Amazônia Legal? Quanto, algum registrador de imóveis aqui, quanto que eu tenho, o percentual, não vou falar em quantidade de hectares, que eu tenho de registros privados na Amazônia Legal? Porque público eu sei que não tem, irregularidade fundiária também não tem, certo? Vamos lá. E as terras são o quê? Do Estado ou terras públicas? São terras devolutas? O que são? Com essa confusão de nomenclatura, né? Ah, mas lá na Constituição fala que o Código Civil, a Constituição fala que é terra privadas ou terras públicas. As terras públicas são aquelas devolutas, depois da Lei 601 de 1850, são todas devolutas. Tudo bem, pessoal. A Lei de 1850. Antes disso, nós tivemos uma independência do Rio Grande do Sul, independência de Santa Catarina com a República Juliana, tivemos uma independência de Pernambuco, então isso tudo foi reagregado no Brasil, né? E essas terras passaram a domínios dos estados e voltaram para o Brasil. Ah, tudo bem, então só isso, né? Terra pública e são as terras devolutas, é isso? São as terras devolutas lá da Lei 601 de 1850, é isso que está acontecendo? Não, pessoal, essas, além de termos terras públicas como terras devolutas também, nós temos também as chamadas terras do Estado. Onde que se encontra a terra do Estado? Quem lembra um pouquinho de história, tem um cidadãozinho, Ivan, chamado Barão do Rio Branco, que no começo do século XIX comprou da Bolívia o Acre. Aquilo não é devoluto, nunca foi devoluto, é uma terra do Estado, né? Quem comprou? A República Federativa do Brasil, ou a República, os Estados Unidos do Brasil, que se chamava à época, não era nem República, ele comprou o Acre, né, da Bolívia. E só um detalhe aqui, uma curiosidade, do estado de Mato Grosso do Sul,
teve um conflito de área lá em Corumbá, não sei se tem alguém de Mato Grosso do Sul aqui, um conflito de área ali em Corumbá, que, para resolver o conflito, tinha muito brasileiro lá, não tinha nenhum boliviano, o governo brasileiro deu um cavalo para o presidente da Bolívia para ele regularizar um pedacinho de terra que hoje está Corumbá. É uma história, só uma historinha para vocês saberem, tá? Mas as terras podem ser o quê? Públicas ou terras do Estado, não só devolutas. Você tem que tomar cuidado com essa nomenclatura. Eu já escrevi a esse respeito, a gente certamente. Mas um dos grandes mestres meus, Celso Antônio Bernardino, só com homenagem, tem N outros administrativistas recentes e super bons, que eu admiro bastante, né? Ele dá uma distinção bem legal. As da origem pública da propriedade, fundiárias no Brasil, pertencem ao Estado, terras devolutas, porque nem foram trespassadas do poder público aos nossos particulares, ou se o foram, caíram em comício, ou seja, a pessoa não cumpriu determinada obrigação, e aí volta para o Estado, como o exemplo lá da Lei 601 de 1850, o decreto de 854. Tá? E aí, o que eu tenho ainda para o final? Publicidade e gestão imobiliária. Eu tenho que dar o quê? Segurança jurídica, eu tenho essa interoperabilidade, como o André falou, né? Depois que a gente começa falando, no meio fala de novo e no final, para o aluno não esquecer, né? Infelizmente, os meus alunos eram o terror deles, Ivan, porque eu já tinha bastante experiência quando eu comecei a dar aula, e as provas eram um pouco pesadas e eles acabavam não gostando muito do professor, né? Aí eu passei a fazer registrador de imóveis e, bom, agora vai ser tudo bom, né? Continua a mesma coisa. E necessidade de concentrar esses atos na matrícula, já falamos sobre isso. E aí, o que eu peguei um pedacinho lá na minha tese, eu coloquei o seguinte: a publicidade de gestão imobiliária e segurança jurídica. A segurança do tráfico imobiliário depende do quê? Da divulgação adequada. É adequada essa divulgação das terras públicas, pessoal? Você sabe onde é que você vai encontrar determinada área? Tudo bem, se for municipal, normalmente vem de um loteamento, ou ela é rua, ou ela é praça, ou ela é área verde, ou é área institucional, ou é uma escola, ou o Estado comprou, ou o Estado permutou, então tem a matrícula desses imóveis, né? Ah, professor, mas, Isaías, eu não abro matrícula de rua. Não tem problema, mas está no seu procedimento, né, que você fala do procedimento de loteamento, que ali é uma área pública, a rua é uma área pública. Ah, eu não abri a matrícula, como às vezes eu não abro também, como a pessoa não me pede, a área verde nem a área institucional. Tudo bem, né? Mas eu tenho ali as condições de abrir as áreas verdes institucionais também. Tá? A publicidade é uma característica própria e indispensável dos registros imobiliários, que garante que os atos registrados, averbado, sejam acessíveis ao público, já que a publicidade registral é a exposição organizada e contínua das situações jurídico-imobiliárias, tornando-as conhecidas por todos e gerando efeito erga omnes. Isso é básico, tá? E a atomização, molecularização, eu já falei também, para a gente não falar. Cadastro, você falou muito sobre cadastro aqui, né? Quando eu dou uma aula, o Milton, está aí ainda? Está dormindo? Não? Não? Então tá bom. Um amigo meu, que é parceiro de concurso desde 2000, pessoal, a gente é amigo, né? Faz uns dias já. Ele é lá de Rondônia, Alvorada, né? Isso. E a gente é amigo, a gente sempre brinca nas nossas palestras. O que é esse cadastro? Eu sempre brinco o seguinte: um cadastro, por exemplo, o Sinter, Ivan, pode absorver toda a condição jurídica do registro de imóveis? Não, pessoal, não pode, porque o cadastro ele é fático, ele é tributário, ele é de qualquer coisa, menos jurídico. Tá? Mas é mais fácil nós, registradores de imóveis, absorvermos os cadastros. Então, é mais fácil trazer tudo isso à luz da publicidade registral imobiliária e na matrícula. Simples assim, tá? Esses cadastros multifinalitários, da mesma forma. Então, a gente tem cadastro, e mais cadastro, e mais cadastro, e cada vez mais cadastro, e a gente, o registrador de imóveis, fica, como fala, alimentando esses cadastros, né? É um absurdo, mas tudo bem, o tempo todo. Vamos lá. Essa interoperabilidade, já falei, vai ser a base desse estudo para vocês, né? Baseado em Luhmann. E a concentração, também já falei, implementação da fé pública registral imobiliária no Brasil, e essa base teórica para justificar tudo isso. Tá?
E aqui eu vou dar um pequeno quadrinho, né, do que o Luhmann falava, né, que é a teoria geral dos sistemas, que ele é um sociólogo, ele tem origem como jurista. Ele foi fazer o doutorado dele em Harvard com o Dr. Talcott Parsons, que ele logo abandonou o Parsons e fez a teoria própria dele. Ele diz que ela é dividida em sistemas autopoéticos e sistemas alopoéticos. Os alopoéticos são sistemas de máquina. Por que eu quis colocar isso aqui? Só pus isso por causa da palestra da abertura do o doutor Roberto Caparrós, né? Só por causa disso. Por quê? Ele fala que hoje nós estamos integrados com o homem e máquina. E eu escrevi um artigo que eu pus esse quadro aqui. Nós, hoje, dependemos da inteligência artificial. A inteligência artificial, logicamente, que foi feita por nós, né, por seres humanos, e a gente integra isso, né? E a propriedade intelectual está cada vez mais sendo vilipendiada pela inteligência artificial. Tem um artigo meu que foi publicado já sobre esse respeito. Demorou também, como ele falou, mas saiu, tá? Então, o Luhmann fala isso. E nós estamos aqui embaixo, num sistema do direito. Esse sistema do direito, ele pode ser dividido num sistema extra ou um sistema judicial. Nós temos o colégio notarial, nós temos a SPN, RTD, RCPJ, protesto, IRIB, né, com todas as suas outras, os congêneres, né? E o sistema judicial nós temos os diversos órgãos, STF, tribunais estaduais, STJ, etc. Tá? Isso tudo faz parte do quê? De uma comunicação, beleza? Então, é o início da sociedade, que Luhmann falava, né? Comunicação é o início da sociedade, a partir dessa função que se estrutura o sistema social. Ele falou que não existe sociedade sem comunicação. E quem comunica o registro de imóveis? Nós, registradores, comunicamos o registro de imóveis. Nós fazemos parte de um sistema que gera uma estrutura social. Essa que é a razão desse trabalho que eu estou fazendo aqui, tá? Bom, aonde que eu vou consultar esses imóveis públicos? Na SPU? No INCRA? Nos cadastros externos, nas secretarias estaduais, no registro de imóveis, no NR, aonde que eu consulto isso, né? Lá na SPU, ela vai dizer que é o órgão responsável, isso eu peguei da SPU, tá? Peguei até o link deles ali. Pela gestão dos bens imóveis da União do Brasil. Elas desempenham um relevante papel na administração de terras públicas federais, garantindo que sejam utilizadas de forma legal, eficiente e voltada ao interesse público. Ponto. É o que a SPU diz ao respeito dela mesma. Isso está lá nesse link que eu pus aqui. Tá? Beleza. Né? E qual é a função da SPU? Ela mesma diz que a SPU tem a função de gestão patrimonial, de regularização fundiária, que isso é muito importante, né? Fiscalização e controle, demarcação e incorporação, né? Todas elas se falando, eu faço isso, pessoal, eu, secretário de Patrimônio da União, com os imóveis federais, eu tenho esses, como fala, esse cardápio aqui, que eu vou dar para vocês, tá? E aí, eu falei, poxa, essa regulação fundiária me interessa, né? Mas, além disso, eu não quero fazer gestão patrimonial do imóvel da União, isso não me interessa. Não quero controlar o imóvel da União, não interessa, porque não paga IPTU, não paga ITBI, não paga ITCMD, não paga ITR, não paga nada, né? Demarcação e incorporação também não interessa, não é função do registrador de imóveis, mas a regularização interessa para nós, certo? E aí, ainda ela consulta a dominialidade dos imóveis da União para fins de campeão extrajudicial, inclusive do cartório, que tem um link que faz isso, a gente consulta a SPU se aquele imóvel é uma terra federal ou não, obtém a declaração de domínio da União e eu consulto a dominialidade do imóvel da União em processo de uso campeão judicial. E aí, pessoal, para finalizar, o registro de imóveis brasileiro é o local onde essa estrutura social está pronta a ser consultada e pronta a ser maximizada. Aonde muitos encontram um problema, eu encontro uma oportunidade. Aonde se fala em irregularidade fundiária, eu encontro uma oportunidade para que a gente possa contribuir nesses outros 2/3 de imóveis não regulares. Tá? Todos os imóveis públicos devem, e não deveriam, devem estar matriculados junto ao registro de imóveis. Então, terminando minha fala, gostaria de agradecer por final, como eu falei no começo, eu vou dar uma resposta ao final, depois eu volto, ao nosso querido amigo, né, que me convidou gentilmente, né, do José Baltazar, né, e a todos vocês presentes, ao meu querido amigo Ivan, que está aqui também, de longa data, né, que através dele comecei na aula de direito agrário, está ficando velho também, Ivan, não sou só eu não, né? E desde então a gente está nessa. Cédulas de crédito, pessoal, um monte de gente aqui, eu assisto suas aulas de cédula de crédito lá no 2015. Falei, nossa, estou ficando velho mesmo, né? E gostaria de agradecer a todos vocês presentes, Clícia, que vão te ver, Clícia. E principalmente um agradecimento especial, Baltazar,
a equipe que nos ajuda lá no fundo, a equipe que é o nosso background do IRIB, né? Eu vou falar só em nome do Fábio e da Daniela, e agradecendo a todos eles, que se não fossem eles, a gente não estaria aqui, com certeza. Fábio e Daniela, meu muito obrigado para vocês, né? A nossa querida Lourdes, que já se aposentou também, né? É uma querida. Então, era só isso para falar, pessoal, só isso que espero que vocês tenham gostado, tá? Meu obrigado para vocês, até mais.